Irmãos, nós seguimos agora com o nosso momento aqui com a Palavra de Deus, nesse mês de setembro, do qual nós separamos para falar sobre missões, de novo, dentro da importância que o tema de missões deve ter para todos nós, dentro do grande volume, da grande expressão que esse assunto deve ser para as nossas vidas. E tudo isso pelo simples e tão importante motivo e razão de ser um assunto da mais alta importância para o nosso Deus, não é? Se é tão importante para o nosso Deus, tem que ser importante para nós também, e assim nós separamos esse tema para o mês. E nesses domingos nós vamos passar por alguns tão conhecidos versículos da Palavra de Deus que trazem exatamente esse tipo de mensagem, esse tipo de reflexão necessário para nós, olhando para alguns aspectos importantes. Na semana passada nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando a gente foi pensar um pouco sobre a vinda do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus. Assim foi na semana passada. E hoje nós continuamos olhando o mesmo versículo, Atos 1:48, mas a gente vai olhar um outro aspecto que esse versículo traz para as nossas vidas. Então, abra a palavra de Deus que está aí com você, seja ela na sua Bíblia mesmo ou no celular, em Atos, capítulo 1, e nós nos dedicaremos a esse versículo. Deixe a sua Bíblia aí bem disponível, porque ao longo dessa noite a gente vai ver várias passagens e te convido a acompanhar cada uma delas na palavra de Deus. Atos capítulo 1, nós leremos aqui diretamente o versículo 8. É Jesus antes de ir aos céus, recapitulando aqui para nós, e Jesus deixa essa informação aos discípulos que estão ali ouvindo ele, em continuidade àquilo que nós estudamos na semana passada. Jesus diz assim, Atos 1:8, nova versão transformadora: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou em algumas outras versões, até nos confins da terra. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, porque o reino é o teu e nós participamos dele por pura graça recebida e alcançada na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado pelo que cantamos, obrigado pelo que cremos. E nesse instante agora, Senhor Deus, em continuidade e em participação a esse reino do qual nós fomos ingressados, nós vamos para a Tua Palavra e que ela nos abençoe tremendamente nessa noite. Abra o nosso entendimento, leve-nos aonde o Senhor deseja e que exista, Senhor Deus, real edificação sobre a vida de todos nós que aqui estamos presentes nessa noite. É assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. O texto da Palavra de Deus nos disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Nossa conversa, nossa meditação nessa noite tem a ver com essa parte do versículo 8 de Atos 1. Vocês serão minhas testemunhas. A gente vê nesse texto aqui, dentro daquilo que a gente já tem refletido, que Jesus, em Atos 1, está comissionando a sua igreja. Jesus começa essa comissão a partir dos apóstolos, mas pensando muitos outros crentes que vão vir depois, a partir dos apóstolos, dentro da realidade que haveria de vir e se concretizar na igreja, que o próprio livro de Atos vai nos dizer. E as palavras que Jesus disse aos apóstolos foram, versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas aguardem a promessa. E eles obedeceram a Jesus nessas palavras. E enquanto eles aguardaram a promessa, eles permaneceram buscando ao Senhor, orando de uma forma correta.
Enquanto não chegava o que era da parte de Deus no momento certo para eles, eles se posicionaram e se estabeleceram numa atitude correta, a de estarem ligados e firmes em Jesus, de estarem voltados para Deus. E aí Jesus disse: vocês receberão poder, ou seja, energia, força, capacitação, quando o Espírito Santo vir sobre vocês, e aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui é Lucas, o evangelista, que está escrevendo o livro de Atos, e ele faz isso como uma parte de introdução ao livro de Atos. Nós encontramos essa informação aqui contida em Atos 1:8, dizendo: olha, vocês, ao receber o Espírito, receberão poder e serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Introduzindo. Depois o próprio livro de Atos vai mostrar isso acontecendo. Até Atos 12 você vai ver a evolução do Evangelho por meio dos apóstolos com a igreja que receberam o Espírito Santo e receberam poder. E tendo recebido o poder por meio da presença manifestante do Espírito Santo, a gente vai ver os discípulos sendo testemunhas de Jesus em Jerusalém. Atos 4 vai mostrar isso, Atos 2, 3 e 4. Vai mostrar depois os discípulos não ficando só em Jerusalém, mas indo para a Judéia, isso acontecendo em Atos. Mas depois vai mostrar também Samaria sendo alcançada. E a partir de Atos 12, a grande questão do livro de Atos é mostrar o Evangelho indo para os confins da terra. Porque começa aí em lugares onde nunca foi antes, por meio daquilo que Jesus pré-anunciou que aconteceria. Em Atos 1, Jesus diz: vai acontecer. E ao longo do livro de Atos acontece comprovadamente, não é? Então isso é algo que Lucas registra quando ele escreve esse livro aqui. E a grande bênção desse relato é que tudo é maravilhoso e dá muito certo, porque acontece na vida dos apóstolos algo essencial na vida daquele que segue a Jesus, que é algo chamado obediência. Só precisa obedecer, precisa entender com clareza e obedecer, e vai muito bem, e dá muito certo. Eles aguardaram, o Espírito Santo veio para toda a igreja que estava ali se reunindo, caminhando com eles, o poder de Deus foi derramado, e eles foram testemunhando em todos esses desdobramentos geográficos, e a partir daí o Evangelho vai tomando cada vez mais volume, e chegou até nós hoje. Hoje na classe de jovens lá na nossa escola bíblica dominical, a gente estava compartilhando sobre isso. Você tem a mensagem do Evangelho que começa com um homem que não era de um lugar metropolitano, de um lugar chique, de um lugar de erudição do seu tempo, mas de um nazareno da Galileia. Ele vai lá e chama outros 12 homens que não eram cultos, não eram doutores da lei, não eram mestres do seu tempo, mas eram iguais a Jesus, lá de uma região distante, separada, com uma mensagem contraditória ao tempo de tanta cultura greco-romana, helenística, vinda dos gregos, filosóficas, uma mensagem muito de ruptura. Sob olhos humanos era algo que tinha muito para fracassar, a gente compartilhou lá hoje pela manhã. Mas é o poder de Deus que está atuando aqui. E quando homens obedecem ao poder incontrolável de Deus, grandes coisas acontecem. E hoje nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta. Hoje a palavra transforma igual transformou no século I. Hoje nós somos alvo do poder do Evangelho, mesmo que sob uma certa ótica humana isso aparecesse não como não possível. Mas porque quando Deus faz parte do processo, as coisas realmente acontecem. Então, meus irmãos, hoje o nosso grande assunto aqui é sobre testemunha, sobre ser testemunha. E quem é a testemunha? Porque é o que essa parte do versículo que nós lemos vai dizer. Testemunha é a pessoa que testemunhou, ou seja, que assistiu a um acontecimento, a um fato. Não é? Alguém que viu
ouviu, presenciou, e é a prova de que um fato relacionado a outras pessoas terceiras de fato aconteceu, porque ela estava lá e ela pode atestar aquilo. Ela assistiu aquele ato e ela pode atestar a veracidade ou a validade legal aí no âmbito do direito de que aquilo realmente aconteceu. Dentro daquilo que a gente vai conversar aqui, é muito importante a gente refletir sobre essa importância da testemunha, como aquela que viu, ouviu e pode comprovar o que aconteceu quando isto está sendo questionado, porque aquela pessoa que é testemunha, ela participou da situação. E Jesus disse isso aos seus discípulos. Jesus disse a eles que eles haveriam de ser testemunhas dele. Em meio a muitas expectativas, algumas que Jesus tinha com relação àqueles homens, Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. Mateus 10, 18, quem for rápido de endereço aí pode procurar, nos diz assim, Bíblia celular diz assim, Jesus dizendo: por minha causa vocês serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito e a eles e aos gentios. Ou em outras versões vai dizer assim: vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Jesus, em Mateus 10, 18, disse que isso aconteceria. E isso aconteceu. Basta ler o livro de Atos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que foi aquele apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo que foi testemunha a respeito de Jesus diante de governadores e de reis. Paulo esteve lá no final do livro de Atos, nos vai mostrar o próprio Paulo testemunhando, falando daquilo que ele vinha experimentando acerca de Jesus, a respeito de quem Jesus era, diante de governantes, mas diante de gente que não eram judeus, mas que agora estavam para serem alcançados pelo Evangelho também. Então essa é a figura da testemunha. Ela vai falar sobre algo que ela participou, e Jesus falou: meus discípulos, vocês que serão os apóstolos da futura igreja, vocês que estão fincando as bases do evangelho do reino, que vai para adiante, vocês, entre algumas expectativas que eu tenho para vocês, uma delas é: vocês serão minhas testemunhas. Por que Jesus disse isso para eles? Porque eles estavam ouvindo a Jesus, porque eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Então Jesus falou: uma vez que vocês viram, uma vez que vocês ouviram, deem o testemunho do que vocês experimentaram. Vocês devem ser minhas testemunhas. O segundo ponto da nossa noite: o que a testemunha faz? O que a boa testemunha, o que a correta testemunha faz? Ela dá testemunho. Porque, meus irmãos, algo mais frustrante que existe é quando uma pessoa ela detém prova da verdade e ela não contribui com a verdade. Vocês já pensaram se uma pessoa ela pode ser livre de uma prisão injusta, mas para isso ela precisa de alguém que tenha visto que ela é inocente, ou seja, ela precisa de uma testemunha, mas existe alguém que viu, alguém que comprovou que ela não é culpada, mas essa testemunha não faz nada, ou seja, ela é uma testemunha inútil. O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ser presa, ela vai ser desamparada pela falta do testemunho que deveria acontecer, não é? A boa, a correta testemunha é aquela que compartilha, aquela que repassa adiante o que viu e ouviu e não se omite de testemunhar. E aqui a gente tem uma passagem muito interessante acontecendo no livro de Atos. Atos 4 vai nos mostrar o seguinte: os líderes da lei, eles estavam perseguindo alguns apóstolos. Eles estavam perseguindo esses apóstolos Pedro e João. Por quê? Porque eles acharam que depois que Jesus fosse morto, aquela história que eles achavam que era uma seita iria acabar. Esse Jesus ia ficar para trás, o povo ia esquecer, ia dar em nada, porque isso merecia ir para o descrédito. Só que Jesus ressurgiu,
Jesus convocou os discípulos para que eles fossem testemunhas, uma vez que eles estivessem então juntos com a igreja, munidos em atuação constante, atuante do Espírito Santo, e falou: vocês vão ser minhas testemunhas. E o livro de Atos vai mostrar os apóstolos sendo testemunhas poderosas de Jesus. E ali nas imediações ali de Atos 3, 4, os apóstolos estão ali tremendos no papel do que Jesus pediu para que eles fizessem. E esses homens, eles começam a ficar incomodados, porque uma história que era para ter acabado lá na morte de Jesus, ela não para, ela continua. O nome de Jesus continua a ter força, milagres continuam acontecendo. E a partir daí, Atos 4, 7, que vai dizer assim: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E eles vão dizer que eles estão em nome de Jesus, porque a história deles é toda a evolução do que o capítulo 4 vai dizer. Eles dão ali mais uma vez, diante de líderes, de autoridades, eles dão testemunho ali. Mas no versículo 16 eles vão dizer assim, entre eles, esses líderes vão dizer assim: que faremos com esses homens? Eles se perguntavam. Não podemos negar que eles realizaram um sinal miraculoso em nome de Jesus, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Eles têm que parar de falar nesse nome. Então eles chamaram de volta Pedro e João e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aí prestem atenção na resposta que Pedro e João vai dar para eles. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? E aí eles dizem: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos estão dizendo assim: a gente não pode deixar de testemunhar, porque se fomos chamados para ser testemunhas, temos que ser testemunhas úteis. Não podemos ter visto, ter ouvido coisas miraculosas, poderosas da parte do Cristo e fingir como se isso não tivesse acontecido. Temos que testemunhar. Obedecer a Jesus é mais importante do que obedecer a vocês. Se Ele nos convocou para sermos testemunhas, nós vamos testemunhar. Nós vamos falar do que vimos, ouvimos da parte dEle, que Ele é o Senhor, que Ele é o Messias, que por meio do nome poderoso dEle, milagres acontecem. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque aqueles homens, depois de falharem com Jesus, os apóstolos, eles não foram homens perfeitos, bem sabemos. Basta ler muito bem os evangelhos. Mas eles entenderam, eles amadureceram, eles cresceram em maturidade, eles reconheceram que eles não poderiam falhar mais. Eles estavam obstinados sim, em obedecer Jesus de todas as formas, e eles não queriam de deixar atender, de obedecer à chamada de Jesus, ao pedido de Jesus, à instrução de Jesus. É por isso que eles dizem: nós não vamos deixar de obedecer ao nosso mestre. Se ele nos pede para que a gente seja testemunha, para que a gente reporte sobre o que a gente viu e ouviu, a gente vai sim dar sequência nisso. E o nosso terceiro ponto dessa noite e final é sobre o que os discípulos testemunhavam, sobre o que aqueles discípulos testemunhavam que vai fazer ferver esse livro tão marcante que é o livro de Atos. Primeiro, eles testemunhavam sobre Jesus, como a gente viu aí já em Mateus 10, 18, a gente leu agora há pouco, quando Jesus disse a eles que eles seriam testemunhas dele diante de governantes e dos gentios, testemunhos das obras de Jesus, testemunhos do ministério de ensino de Jesus, mas também testemunhas sobre a ressurreição de Jesus. Porque isso é algo muito importante, meus irmãos. O que nos define não sermos apenas uma religião, mas um povo, que nem nós vimos hoje pela manhã, um povo do caminho, verdadeiros discípulos de Jesus, é que a gente entende que o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Que Jesus, Ele foi à morte, mas Ele pagou os nossos pecados, Ele nos justificou e no terceiro dia Ele ressuscitou. Meus irmãos, sem a ressurreição, 1 Coríntios 15 nos diz que sem a ressurreição, a nossa fé ela não é nada.
A ressurreição é uma base central da nossa crença, porque ela vai contar sobre o poder de Deus. Se houve um homem que executou o plano de Deus e voltou da morte, isso é algo que homem, humanamente nenhum, poderia fazer de si mesmo, mas é intervenção divina direta da parte de Deus em favor do homem. A mensagem do Evangelho, ela é centrada na ressurreição de Cristo. E uma das coisas que os discípulos foram chamados a serem testemunhas, é serem testemunhas da ressurreição de Jesus. Porque eles viram Jesus ressurreto depois, quando Jesus voltou da morte. Eles viram. E eles tinham muito a dizer a esse respeito. Atos 4:33 vai dizer assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Eles davam testemunho sobre a ressurreição de Jesus, e isso fazia parte da mensagem a ser dita, porque a mensagem que foi antes prevista, pré-anunciada por Jesus, Jesus disse que aconteceria, e eles viram acontecer, eles tocaram em Jesus, eles presenciaram Jesus vivo novamente, e Jesus disse: vão e testemunhem a respeito disso adiante. Eles deveriam dar esse testemunho na sequência. Esse testemunho acerca de Jesus que nós vemos que os discípulos deveriam dar, é um testemunho sobre a obra que o Pai deu ao Filho para fazer. João 5,36 nos fala disso, porque o Pai testemunha a respeito do Filho. João 5,39 também vai dizer que as Escrituras testemunham acerca de Jesus. A palavra de Deus testemunha acerca de Jesus. Lucas 1 e 2 também vai falar sobre relatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Isso vale para o Evangelho de Lucas, isso vale para toda a palavra de Deus, é o registro de homens que testemunharam o poder de Deus. João 8,18 vai dizer que o Pai testemunha sobre Jesus. João 15,26 vai dizer que o Espírito Santo testemunha sobre Jesus. E João 15,27 vai dizer que a eles, os discípulos, eles haveriam de testemunhar sobre ele, sobre Jesus, porque eles estavam com ele desde o princípio. Então, o testemunho sobre Jesus tem a ver com esse todo que nós vivemos e experimentamos na realidade do reino de Deus, porque nos religamos ao Pai por meio de Cristo. O Pai testemunha do Filho quando o comissiona para essa obra que só o Filho poderia fazer. E uma vez que o Filho faz, e aquele que se achega a Deus se achega por meio do Filho, isso acontece e é garantido e é selado nesse que é agora de Jesus, vindo o Espírito Santo que dá testemunho do Filho. E as Escrituras, que é a revelação de Deus, a inspiração de Deus, homens inspirados da parte de Deus, escreveram esse texto, contam da história da redenção, que testemunha a respeito do Evangelho também, testemunham a respeito de Jesus também. Então nós precisamos pensar sobre tudo isso, a respeito desse testemunho que foi deixado àqueles apóstolos a viverem adiante nessa era, nessa trajetória da igreja. Atos 5, de 28 a 32 ainda vai nos dizer assim: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. Mais uma vez, apóstolos estavam sofrendo enfrentamento pelos líderes judeus do tempo deles, disse um deles. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando numa cruz. Deus o colocou num lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. O
O Espírito Santo testemunha. Aqueles que viram e caminharam com Jesus, experimentaram da parte de Jesus algo sobrenatural, também testemunham. E em direção a Deus, essa mensagem do testemunho sobre a obra de Cristo, ela acontece e é tremenda e ela é poderosa. E, irmãos, aplicando desses pontos aqui para nós nessa noite, pensando nesse aspecto sobre ser testemunhas, não mais agora no primeiro século, porque boas temporadas passaram depois disso. O ano é 2024, os apóstolos viveram seus ministérios junto com as bases da igreja, dentro do que Atos nos depõe e tudo mais. Mas quem é a testemunha hoje, nos dias, nos tempos dos quais nós vivemos? O que tem a ver esse papel, esse exercício das testemunhas nos nossos dias? Testemunha é aquele que aceitou e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, que pôde experimentar a compreensão da ressurreição de Jesus por meio da fé. Nós não podemos, como os apóstolos, ter visto Jesus presencialmente, mas agora o Espírito Santo vem morar em nós e Ele é testemunha da parte de Jesus, nós lemos aqui. E Ele testemunha aí por meio da fé que agrada a Deus, que nos leva, que nos conecta a Deus. Nós podemos experimentar de algo que aconteceu a Jesus e é algo que garantirá a nossa vitória também, porque como Jesus se levantou dos mortos, nós também venceremos. Mesmo após o nosso tempo em que passarmos pela morte, ressuscitaremos com Cristo. A gente pode testemunhar daquilo que participamos como benefícios e bênçãos de caminhar com Jesus. E por que tudo isso? Porque experimentamos a obra de Cristo e recebemos o Espírito Santo. E não só o Espírito Santo, a gente tem que se lembrar do que a gente estudou na semana passada. O Espírito Santo e o poder que vem quando nós experimentamos, quando o Espírito vem morar em nós. Porque devemos passar a caminhar, a viver segundo o Espírito, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Isso nos levará a uma vida sobrenatural, provocada por Deus, segundo o que o seu Espírito faz. Então nós precisamos entender sobre essa experiência da conversão que nos faz testemunhas hoje. Porque uma vez que a gente experimenta isso hoje, tudo se dá no âmbito da fé. É no âmbito da fé. Hoje nós não somos como os apóstolos do primeiro século. Não estamos lá como credulamente ou incredulamente, estar como Tomé dentro da oportunidade de apalpar as mãos de Jesus. Mas por meio da fé nós podemos nos achegar à mesma obra. E por meio da confirmação da obra, do testemunho do Espírito viver no nosso coração, aquilo que o Espírito nos diz, nos fala e nos propulsiona a fazer em nome de Jesus. Refletindo nessa mensagem aqui nessa semana, preparando, Deus me fez lembrar de algumas coisas bem importantes que me tocaram nesse sentido. Eu tinha 7 anos de idade, participava já de uma igreja batista que ministrava seus cultos, e naquele tempo nós não tínhamos o conforto do culto infantil tão fartamente como a gente tem hoje. Então, crianças assistiam ao culto comum, como vocês estão assistindo. E ao meu modo e dentro da minha limitação, eu ouvia as mensagens. E em meio a alguns apelos, eu comecei a aceitar Jesus. Até um dia que minha mãe falou assim: Leandro, Jesus já entendeu. Devia ter uns 7 anos. Leandro, Jesus já entendeu, não precisava ficar aceitando Jesus todo domingo, coisa do tipo, né? Num desses dias eu lembro muito claramente, era um domingo que eu estava lá e eu me lembro flashes daquela manhã. Mas eu lembro de um dia de uma forma muito mais intensa e profunda. Eu tinha 8 anos, fazia pouco tempo que eu tinha aprendido a ler, então eu lia com muita limitação. Mas como boa criança eu adorava fuçar nas coisas de casa, né? Criança adora ficar fuçando onde não deve, onde não deve. E meu pai sempre foi muito evangelista, lá em casa sempre teve muito desses folhetinhos de evangelização e tudo mais. E um dia eu estava fuçando lá na sala, eu tinha 8 anos de idade, e eu peguei um folhetinho daquele. E aí, com toda a minha limitação de leitura, eu li aquele folheto.
E aquele folheto era um folheto que falava sobre a mensagem de salvação. E ele era discursado todo sobre Atos 4:12, porque não há salvação em nenhum outro, não há nenhum nome pelo qual nós devemos ser salvos, senão no nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E meus irmãos, eu lembro que eu li aquele folheto todo e eu fiquei cerca de uns 5 minutos lendo e relendo esse versículo. E foi ali que eu entendi meu Salvador, Jesus Cristo. Não há outro nome, Ele é o meu Salvador e eu serei salvo nele. Ali eu lembro como ninguém. Quando eu era criança, na EBD da manhã, a gente era ensinado a memorizar versículos bíblicos. Eu lembro até hoje os versículos que eu aprendi naquele tempo. Mas ninguém nunca me falou para memorizar Atos 4:12. Mas eu nunca esqueci. Num dia de semana, fuçando nas coisas de casa. Mas depois desse dia, bem depois, eu ia com a minha mãe no culto de oração. E o culto de oração lá da nossa igreja era uma igreja bem pequena. Devia ir por quarta-feira, assim, umas 3, 4 pessoas no culto de oração. E aí, depois daquele dia, eu fui com a minha mãe no culto de oração. Quando nós estávamos chegando na igreja, eu falei para minha mãe assim: ô mãe, eu queria pregar na igreja hoje, 8 anos de idade. Aí minha mãe: como assim? Leandro, não é com você, né? Eu falei assim: mãe, eu quero muito pregar hoje. Aí eu fui tão insistente, era um culto caseiro, estava todo mundo em casa. A minha mãe toda acanhada, sem jeito, procurou o dirigente. Falou assim: ó, sabe o que é? O Leandro queria dar uma palavrinha, será que ele pode? Assim, se não puder, não tem nenhum problema, mas ele está querendo tanto, ele está defendendo, está pedindo tanto, será que ele pode? Aí o dirigente falou assim: claro, a gente abre ali o tempo e tal. Aí eu fui lá e adivinhem qual versículo que eu preguei? Atos 4:12. Preguei por uns 4 minutos e meio, 5. Atos 4:12. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa muito boa de memória não, mas desse episódio eu lembro tudo. Eu não quis ir lá na frente porque eu queria mostrar que eu sabia Atos 4:12. Eu não quis ir lá na frente porque tinha outras crianças e eu queria mostrar para elas: olha, eu vou lá na frente. Eu não queria ir lá na frente para mostrar para minha mãe que olha mãe, eu vou lá na frente. Eu fui lá porque eu queria falar de Atos 4:12. Aquilo tocou tão profundamente na minha vida nos meus 8 anos de idade, que eu queria pôr para fora Atos 4:12, porque me alcançou o poder do Evangelho. Eu falei com alegria, eu falei com entusiasmo, que às vezes vocês me veem aqui hoje, aqui eu falei de Atos 4:12, porque eu lendo pouco a pouco, palavra por palavra, eu fiquei vendo aquele folhetinho, e eu creio que numa mensagem, numa constelação de muitas ideias que eu já tinha ouvido na igreja em outros momentos, foi um momento em que marcou a minha entrada ali, porque ali eu pude deparar sobre o nome que haveria de me salvar, e aquilo tocou. Eu entendo que o Espírito Santo entrou na minha vida, e ali o Espírito Santo já começou a fazer de mim uma testemunha, porque o poder de Deus já veio sobre mim. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa desinibida, eu não era uma criança cheio de vontade de se aparecer aos 8 anos de idade, não. Eu simplesmente queria falar daquilo que tinha acontecido comigo. Tocou a minha vida, eu estava feliz por aquilo. E eu fui sentar tão feliz lá no banco de madeira da minha igreja, depois de ter pregado, depois de ter falado algo que foi tão especial para a minha vida. A grandeza do Evangelho, porque eu não precisei tocar Jesus de carne e osso, mas eu encontrei com o poder salvador que me alcançou, que me abraçou e me levou para o reino da sua maravilhosa luz. E tendo o Espírito Santo descido, a gente não pode ignorar nossas crianças, meus irmãos. Com 8 anos de idade, o Espírito Santo vem e faz morada na vida de alguém ali que reconheceu a Jesus como Salvador.
Eu era um tremendo pecador aos 8 anos de idade, não era, mas percebi que eu precisava de um Salvador. E a gênese da mensagem do Evangelho era o suficiente para me levar para os braços do Pai ali. E tendo vindo o Espírito já me botou para testemunhar sobre isso. É o que o Espírito faz às nossas vidas. E a gente deve pensar sobre a boa e correta testemunha no nosso tempo deve fazer. Ela testemunha, ela não se omite em testemunhar. Porque é isso que nos difere sobre uma real, profunda, verdadeira experiência com Jesus Cristo de uma religião. Tantas pessoas no nosso tempo, época, experimentam deuses, têm as suas crenças, experimentam religião. Mas nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um relacionamento com Jesus que transforma as nossas vidas poderosamente. E se a gente está se deparando com esse tesouro, como a gente não vai ser igual aquele da parábola que a gente vai sair correndo e contar onde tem um tesouro para que assim como eu achei, outros achem também? Essa paixão missional de querer testemunhar, de querer mostrar, de querer exibir Jesus que veio para a tua vida e é tudo para você, deve estar dentro das nossas vidas, das nossas caminhadas com Cristo. É isso que nos fará testemunhas úteis, porque que vantagem haverá de você conhecer todo o mapa, todo o caminho e se calar? Precisamos ser enfáticos nisso que Jesus deixou para os seus seguidores, de sermos perfeitos, corretos, boas testemunhas que contem sobre tudo aquilo que se experimenta com Ele. E temos tanta coisa para testemunhar também, meus irmãos, sobre o que diz respeito à ressurreição de Jesus. Por que da importância da ressurreição de Jesus? Porque, meus irmãos, é a ressurreição de Jesus que faz toda a diferença do Evangelho. É a ressurreição de Jesus que marca a nossa deixa do homem espiritualmente morto e nos faz nova criatura em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a esperança da vida eterna. Aquele que tem a vida eterna centrada em Cristo Jesus, ele olha para a eternidade, ele sabe que os dias daqui findarão, um dia ele não tem medo da morte. Atos nos mostra que Estevão, quando foi apedrejado por causa do amor e do ministério e das palavras pelo reino de Deus, ele não ficou aflito, ele não ficou apavorado porque estavam matando ele injustamente, ele não ficou questionando a Deus, mas ele olhou para o céu esperando aguardar se encontrar com o seu Salvador, e ele sorria, porque ele queria encontrar com Jesus. Porque alguém que sabia que depois da ressurreição do seu mestre, havia a ressurreição para ele também. A mensagem da ressurreição deve estar viva para nós também. A mensagem de que a morte não é o homem que não crê na ressurreição, tudo que ele tem esses dias dessa vida aqui. Ele se desespera pelo simples pensamento de que esses dias um dia vão acabar, porque ele não sabe o que vai vir depois e teme pelo que vem depois. Mas quando a gente tem o testemunho vivo que mora, que habita dentro de nós, isso muda toda a nossa história. E nós devemos ser porta-vozes, comunicadores disso, sobre a nova vida em Cristo, sobre a obra de Jesus no seu âmbito geral e pessoal. A obra que Jesus fez no geral e que impactou no meu pessoal e que tem a ver com o alcance de muitas outras vidas também. Porque a graça ela não foi exclusiva e dirigida para ali, para um e outro, mas nós somos chamados a divulgar, a proclamar essa mensagem, para sermos livros abertos, bíblias que retratem essa grande história, essa grande trajetória, que dá testemunha sobre o que Jesus faz no evento da salvação, mas o que depois ele também ressignifica a respeito da nossa vida. Porque se a gente pode experimentar a santificação e viver uma vida cada vez mais plena e feliz, é deixando de ser o Leandro e sendo cada vez mais uma versão de Jesus personificada na minha vida, segundo o modelo dele. Mas essas são as testemunhas que a gente deve ser. A gente vive dias conturbados em que muita gente acha que dar testemunho de Jesus é falar se você conseguiu trocar de carro ou não, se você é alguém ganhador ou um perdedor, se você está com muita ou pouca grana na conta. Não tem a ver com isso o Evangelho.
O Filho do homem, o Filho de Deus, ele não tinha um travesseiro sequer para dormir, e ele foi plenamente exitoso dentro do propósito que Deus reservou para que ele vivesse. É esse o chamado que está reservado a nós. O testemunho que a gente tem a viver tem a ver com aquilo que vai além dessa nossa vida, dessa experiência e desses dias daqui. Isso precisa estar muito vivo para nós. E meus irmãos, olhando para tudo isso, nós devemos pensar nessa noite sobre: nós somos testemunhas de Jesus como devemos ser? Aqueles que se encontraram com Jesus, que possuem o Espírito Santo dentro de si, que viveram tudo isso, como nós dissemos na semana passada, não faz nenhum sentido você ter conhecido a Jesus, ter recebido a salvação, ter recebido o Espírito para engavetá-lo. Mas se ele veio com poder para a sua vida, hoje nós avançamos, ele veio com poder para te fazer testemunha. Mas a pergunta que não quer calar é: você testemunha? Você reparte disso? Você conta disso? Você retrata disso por discurso, mas por atos de uma vida transformada, que foi transformada mediante esse episódio, esse evento na sua vida também? Você pode ser classificado aos olhos de Deus, como aos olhos do próprio Jesus, como uma testemunha fiel. Você tem contado para os outros sobre o que você tem visto e ouvido da parte de Jesus? Ah, pastor, mas o que mesmo eu tenho visto e ouvido da parte de Jesus? Se você não consegue se lembrar, você precisa começar a pensar nessas coisas, meus irmãos. Jesus não nos chamou para uma religião. Dia após dia, na igreja, em casa, dirigindo, na calçada, no trem, no ônibus, no metrô, no Uber, nós podemos fazer nossas orações, em nome de Jesus, falar com Deus. Com o Deus Pai que dá testemunho do Filho, nos fazendo lembrar dele, para que a gente seja como Ele. Nós podemos nos submeter no andar mediante o Espírito que dá testemunho de Jesus, por meio das Escrituras que dão testemunho de Jesus. E se a gente está centrado e convergido na direção certa, deverá haver testemunho da parte de Jesus, testemunho que nos faça testemunhas também. Porque foi um dos versículos que a gente viu, João 15, 27. Jesus disse: vocês também serão testemunhas. Não é só o Pai, não é só o Espírito que darão testemunho de mim, mas vocês que têm caminhado comigo desde o princípio, vocês também vão ser testemunhas. Se eu, Leandro, desde 8 anos de idade pude me achegar a essa maravilhosa graça, como não terei então testemunho para dar? Do testemunho que recebo da parte de Deus, da parte do Espírito. Temos que pensar nisso. Pastor, a minha preocupação é que eu tenho coisa até para falar, mas às vezes eu não consigo. Às vezes eu me omito. Às vezes eu tenho medo. Às vezes eu fraquejo. Atos 4:29 nos diz assim. Nos mostra que os discípulos estavam orando, pedindo coragem a Deus. Quem pede coragem é que tipo de pessoa? É uma pessoa muito corajosa? Não, né? Se a pessoa já é corajosa, para que ela vai pedir mais coragem? Atos 4:29, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo coragem para que você seja um intrépido anunciador da palavra de Deus? Pai, eu quero ser uma testemunha útil. Quando foi a última vez que fizemos essa oração? Se não fizemos, temos que fazer. A menos que você já seja uma exímia testemunha, que esteja testemunhando o tempo todo. Glória a Deus se você está vivendo isso. Mas se não está vivendo, se tem dificuldade para testemunhar, ore para que você seja uma testemunha contundente, poderosa da parte de Deus. Que Ele te capacitará a isso, porque se você é de Jesus, o Espírito Santo está em você. O Espírito que traz poder para testemunhar.
Mas o grande problema é se a gente só ficar orando por coisas dessa vida, dessa temporada, dessa existência, e não orarmos por cumprir o nosso grande papel do qual Jesus falou: sejam testemunhas. Quando foi que oramos por isso, meus irmãos? Jesus, eu quero ser uma boa testemunha do Senhor. Em tudo aquilo que eu fizer, eu quero mostrar que eu sofri transformação porque eu encontrei com aquele que é o transformador. Eu quero andar no Espírito o tempo todo, porque o Espírito me leva cada vez mais a ser como Jesus. E eu vou pedir para que, Senhor, cada vez eu tenha mais coragem, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Nós estamos listando algumas coisas muito importantes aqui. Uma vida piedosa aos pés do Senhor nos dará coisas das quais a gente ouvirá e verá da parte de Deus para testemunhar. Isso é uma primeira coisa. Depois que a gente vê, não adianta nada a gente ver se a gente não testemunhar. Depois que a gente viu, a gente precisa testemunhar. Mas se você tem dificuldade para testemunhar, peça coragem. Porque crentes em Atos aqui estavam apavorados, não estavam encontrando forças para testemunhar. Eles oraram e o poder veio, hein? Poder para testemunhar. E a grande pergunta final é se a gente tem dado os testemunhos dos quais o mundo precisa ouvir. Lembra aquele exemplo que eu contei? Pela falta de uma testemunha útil, alguém pode ser prejudicado? Quantas pessoas ao nosso redor precisam de um testemunho para encontrarem a verdade? E nós somos aqueles que estão colocados lá para testemunhar que há salvação em Jesus. Precisamos testemunhar que Jesus ressuscitou dos mortos e a sua ressurreição garante a vitória para os que creem nele. Precisamos testemunhar que Jesus tem obras poderosas para aqueles que o seguem e caminham com ele. Precisamos contar o quanto Jesus é bom, o quanto é bom caminhar na presença de Deus, o quanto tudo isso fez diferente a nossa vida. Precisamos ser testemunhas úteis. Abaixe a sua cabeça, meu irmão. Vamos orar nesse instante e rogar a Deus pelas nossas vidas juntos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra aberta, estudada, na grandeza de tantos versículos que contam episódios tão claros de ensino para as nossas vidas. Obrigado pela salvação que encontramos em Cristo Jesus, mas depois da salvação, Senhor, tem tanta coisa poderosa para a gente experimentar servindo ao Senhor e ao Teu reino e às pessoas. Precisamos refletir, Pai, olhe para nós, Teu povo, e se somos aqueles que andamos desapercebidos, se estamos muito voltados às coisas de cá e não estamos percebendo o que Jesus, o que Tu, Senhor Deus Pai, o que o Espírito tem ministrado aos nossos corações como testemunho do Filho, se a gente não tem visto e não tem ouvido, é porque a gente não tem prestado atenção, é porque a gente está desconectado, a gente está alheio na onde não deveríamos estar. Então reconecte, Pai, os nossos corações na direção certa, na convergência correta. Porque se estivermos em profunda comunhão contigo, Deus Pai, o Senhor testemunhará do Filho o tempo todo. Se andarmos no Espírito, o Espírito testemunhará do Filho o tempo todo. Se nos voltarmos em dedicação à Tua palavra dá um testemunho do Filho de Deus o tempo todo. Se andarmos com filhos, servos do Senhor fiéis, que cumprem seus chamados e sua missão, eles nos darão testemunho de Cristo também enquanto nos relacionamos em comunhão. Quanta coisa para ver e ouvir acerca de Jesus, para que depois a gente possa testemunhar disso adiante também. Faça-nos atentos a tudo aquilo que temos recebido, ó Pai. E uma vez que estamos em posse de tudo isso, faça-nos, ó Deus, por favor, testemunhas úteis, Pai. O tesouro que encontramos precisa ser compartilhado, Senhor. Dê-nos amor aos perdidos, Senhor Deus, que a gente não deixe de pensar neles, que a gente não deixe de orar por eles,
Que a gente não deixe de servir ao Senhor com o nosso testemunho em todas as expressões das quais podemos testemunhar a eles, Pai. Use as nossas vidas nesse objetivo, Senhor Deus. E se de alguma forma, Senhor Deus, a gente tiver em nós mesmos embaraços para tudo isso, Pai, é porque de alguma forma estamos presos às nossas limitações humanas e não estamos fluindo do poder que o Senhor disse que haveria para aqueles que recebessem do Espírito Santo sobre as suas vidas. E é nesse pé que nós oramos, ó Pai, traga coragem sobre o teu povo, Senhor. Coragem para testemunhar da obra que os redimiu da perdição eterna, Pai. Coragem para falar claramente a plenos pulmões do quanto Jesus é tudo para nós, suficiente para toda a nossa eternidade, uma vida para sempre na Tua presença, Senhor. Capacite o Teu povo, tire o Teu povo, Senhor Deus, dessa falta de comunicação das verdades que transformaram suas vidas, Senhor. Que a gente seja tocado em sensibilidade profunda por tudo o que experimentamos na graça, mas que entendamos que isso não é para ficar represado em nós, mas isso tem um propósito útil segundo aquilo que a Tua palavra sagrada nos indica e nos aponta, Pai. Que a gente se dedique a tudo isso, ó Pai, para que a gente, ó Pai, alcance, ó Pai, com utilidade pessoas que precisam de um testemunho veraz, um testemunho fidedigno da obra perfeita da cruz do Calvário, de um Jesus Salvador que justifica todo aquele que nele crê e o reconhece, ó Pai, com a boca e com o coração, que Ele é Senhor e Salvador. Que sejamos, ó Pai, porta-vozes, ó Pai, dessa mensagem transformadora que provém do Evangelho, Senhor Deus. Que a gente não falte, ó Pai, com essa tão nobre, ó Pai, convocação que Jesus deixou. O Espírito está em nós, Ele vem com poder, poder para nos fazer testemunhas. Que do Espírito, Senhor Deus, todo o poder venha para que a gente sejamos perfeitamente obedientes em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Louvado seja o Senhor em todas as coisas. Nós te agradecemos de coração, no nome santo de Jesus. Amém.